uma presença encantadora e ilustre nesse programa. Zuzu, você que está todo meninão, Super todo meninão. pimpão, você poderia apresentá-la pra Olha, gente? a segunda pauta aqui, eu vou ler até com calma. Ela é comentarista do Morning Show, foi candidata a vereadora pelo Partido Novo e fala de política de forma descomplicada. É o Afa Kadri. Uma salva de palmas para ela que está aqui. Destaque da programação, Emiliano. Obrigado. Imagina, oi. Como é que está o Morning? Ótimo, tá indo Sucesso? super bem. Tem aquelas brigas lá, hein? Tinha muita briga. Eu sou a que mais brigo hoje no Sério? Morning, né? Porque a gente tem, enfim, as pessoas que têm os comentários que, na minha visão, são mais centro-esquerda. Canhoteiros do Abaeté. Canhoteiro disfarçado. Fizeram L embaixo da mesa. Muitos. E aí... teve aqui, nesta empresa, teve gente que foi na Paulista. Olha Comemorar. Olha que beleza. Foi comemorar no domingo. Eu não sou X9. Eu aprendi lá na Vila. X9, porra. Na Vila. Vila Belmiro. Eu gosto da Vila porque a Vila é um negócio que você não pode ser cagueta nem X9. Exatamente. Então isso é uma coisa que eu jamais vou contar. Talarico, X9. Talarico, X9 não, é uma coisa que não pode ser. Mas que tem. E você tá lá sozinha. Tô lá sozinha Sapatênis hoje. ali, ó. Sambando. Em cima Tocando de peito. Um beijo pro Paulo. Em cima do inclusive. Moro. Mas ele precisa, né, fazer isso, porque senão certo. sai de um controle ali. Hoje Do a que, gente do- teve umas discussões bem acirradas. Qual foi? Sério? Ah, sério, porque eles ficam com essa historinha aí de que agora o Lula trouxe dinheiro pra Amazônia. Sim, o lá Lula do trouxe dinheiro Biden. pra Amazônia e não sei mais o quê. Só que a gente precisa entender que hoje a Amazônia apresenta o pior IDH do Brasil. Então não adianta nada ficar trazendo dinheiro pra agradar a Greta, o Leonardo DiCaprio e não fazer o que deve ser feito lá, né? Que é desenvolver aquela Sim. região. Então, aí eles ficam com essa história ESG, aqueles Faria Lulers, né? Ficam com a história, é o ESG, é a economia verde, nada anda. Mas sabe que o Lula, nos discursos, ele fala muito, a gente tem que falar da nossa narrativa. E é um discurso que ele é bonito, que às vezes Você até... também, Agrada. você também cai nessa, né? Ah, Você ele deixou cai. o cara não Complementar o aprende. vovô, calma lá. Puta, o cara não aprende. 100 anos ele... Oh, que bonito. Já sabemos Vamos lá. quem fez o L de Primeira coisa, daqui. é péssimo Você não você. aprende. Você não deixou ter a linha Tá, de então raciocínio. termina. Vai lá. O discurso é lindo O e a discurso entrega é uma lindo porcaria. E tem um canavial de otário no país E não cai nessa Exato. conversa. Eu não caio, Exato, não tem cai muita pra- gente. Principalmente os jovens, né? E eu falo por mim mesma. Eu vou fazer 26 anos agora, essa semana. Eu sou super jovem ainda. E eu fui convidada a me retirar de uma universidade porque eu postei uma foto com o Bolsonaro. Mentira. Então, assim, é verdade. Então, assim, a gente tem agora, né, os nossos jovens que eles acreditam no discurso. Por quê, Emílio? Porque eles nunca viveram um governo Lula. Ou não estudaram a fundo isso. Então eles acreditam esse discursinho bonitinho dele, é o Entendeu, amor, vovô? é a Janja, e não é isso, galera. E assim, a gente sai da escola hoje... Entendeu Você o precisa quê? sair de casa, Entendeu, bonitão. velho? Por quê? A vida não é o Netflix, você tem que ir lá no bar, você Netflix? tem que ir no barzinho, Sei que você é. tem que... Não Vai é, não é ofender o verdade? velho, não. Não é isso. Olha a Mauri Não é aí, porque ó. o cara tá ultrapassado. Exatamente. que você vem aqui, traz- Não fala assim do lindo. Exatamente. Não fala assim. Não vem ofender o nosso velho. Não, mas é justamente isso. Aí está tudo A idoso. Agora modernidade- você pegou o Calbi, Calbi tá Agora solto. o Calbi o Calbi ficou nervoso, porra. Não. Mas é justamente Calbi já isso. vai E pegar ela grana. sofre, ela tá lá no meio da molecada Não, e a juventude. gente sai da escola hoje e não sabe o que é economia, entendeu? Aí chega o Lula agora atacando o Banco Central. Olha a foto aí, ó, que me fez. Aí, ó. Vocês... Olha tá lá que certo. beleza. Até ameaça de morte eu recebi. Eu lembro, Sério? eu lembro dessa Sério? foto. Tive que ir aqui na delegacia umas 4 vezes. Foram até a porta de casa. Que isso? O cara foi até meu escritório com uma faca. Então, Caramba. assim, essa é a turminha, né? Do amor da venceu. paz do amor, É, o exato. amor venceu. Mas eles não estão abertos a escutar outra visão. E aí fica difícil mesmo. Rafa, Então, mas você- você tem uma carreira grande, pelo menos eu pesquisei na internet, não sei o que é verdade ou não, e aí você já me corrige. Você parece que já foi filiado a algum partido de esquerda, ou você tem parentes que são
dirigente de partido de esquerda. Depois você acha que você trabalhou com o Dória. Depois você chegou a ser candidato, não sei se nessa ordem, a vereadora. Eu nunca fui filiada a nenhum partido de esquerda. Mas você defendia, talvez, ideias de esquerda? Não, nunca. É que assim, quando eu tinha 14 anos de idade, o que é normal, a gente aprende que o Getúlio Vargas, ele foi maravilhoso pro Brasil, que o Lula é o pai dos pobres. Então, a gente acredita nisso. Entendi. Eu acreditei nessa história, até que eu fui apresentada ao liberalismo e à direita e eu passei a defender essas ideias. Na sua vida adulta, você já Minha vida adulta é outra história. E aí você chegou a trabalhar com o Dória e você chegou a concorrer para vereador, teve 5 mil votos. Eu fui filiada ao Partido Novo, não mais sou mais. Entendi. Não. Eu fui filiada ao Partido Novo, saí candidata a vereadora por eles naquela chapa polêmica, não sei se vocês lembram. Chapa do... Qual chapa? A de 2020. Do Felipe Sabará. Chapa aí é sacanagem vocês colocarem. No Novo, eu fui candidata a vereadora por eles. E aí foi muito difícil eu me sustentar ali dentro do Novo, porque na época o Amoedo, né, com aquela visão ditadora dele, que ele fala que ele é liberal e não é liberal porcaria nenhuma. Chapolin. Ele começou a causar porque eu ia até as favelas, porque eu postava foto com o Bolsonaro, e aí ele começou a reclamar, falar que eu tinha uma visão que não era muito alinhada aos princípios do Novo. Me mandaram para o Conselho de Ética, mas aí eu terminei a minha campanha e foi isso. Tive quase 6 mil votos, agradeço aí a quem votou em mim. Mas eu acho legal. Eu acho legal quem entra na política. Se interessa de verdade. Realmente, eu acho bacana, porque é um negócio que a gente tem que ter esse incentivo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho assim nenhum apreço pela política. Eu acho que é muito difícil. Mulher, principalmente, né? Porque é um ambiente muito... Com certeza. É um ambiente briguento, né? Um ambiente, ainda pesado. mais nesses momentos que a gente está vivendo, né? De polarizado. Um quer matar o outro, xinga o outro. Ameaçada, né? Mas você pretende tentar de novo ou não? Não, agora não. Agora eu quero esperar um pouco, porque... Quando eu me candidatei foi muito traumático, assim, porque eu peguei o Partido Novo quando estava em decadência. E aí começou essa discussão, o partido ele começou a rachar, né? Porque tinham aquelas pessoas que entenderam que a gente tinha que ir para um lado mais de direita mesmo, porque tinha esse risco do Lula, e tinha aquelas que esquerdaram total. Amoedo, por exemplo. Muito elitizado. E você trabalhou com o Dória na prefeitura? O problema desses caras, Eu trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social lá. Com o Sabará. Entendi. E eu atuava na parte de refugiados venezuelanos. Então, assim, eu convivi com esses venezuelanos que estavam vindo de uma Venezuela destruída até aqui para buscar uma nova vida. Aqui para São Paulo. Aqui, exato. E buscavam uma nova vida, um emprego, um lar. As pessoas, elas chegavam morrendo de fome, às vezes, porque não tinham o que comer. Elas caminhavam, 36 horas para atravessar essa fronteira. Chegavam com machucado, doença. Então, eu estive à frente disso, com essas pessoas. E que hoje a gente vê uma esquerda e alguns jovens que romantizam o que é a Venezuela, o que é Cuba. Então, assim, é muito triste, porque essas pessoas não estão ali fugindo, atuando. Exato. 6 milhões picaram a mula. 6 milhas. Uma das maiores crises humanitárias do mundo. Pra cá veio menos gente. Os caras preferem Colômbia, tal, que fala mais, tem o idioma, né, do que aqui pro Brasil. Aqui é só um pouquinho que veio pra cá. 6 milhas. Picaram a mula. Porque tava muito bom, né? E um dado interessante é que eles migravam muito pra Roraima, né? Sim, Roraima. E lá, o Bolsonaro, ele foi eleito. O Pazuzu era o cara. É muito engraçado isso, porque as pessoas viram o que é essa realidade e entenderam. A gente não quer que isso aconteça aqui. Sim. Mas, infelizmente, né, a gente teve essa eleição do Lula. Você falou dos jovens e... Não, mas o Brasil só trinca.
O Brasil trinca, mas não quebra. É isso aí. É que nem o Santos. Entendi. É isso aí. O Santos não cai pra Série B. Só enverga. Só namora. Só enverga. Namora de longe. Enverga, mas não quebra. Não, agora, a situação que a gente vem enfrentando. A situação é periclitante. Isso. Falou bonito. Bem periclitante. Então, você tava falando dos jovens. Porra, aguentou Dilma, cara. Então. Só precisa ver como Pegou é que ela... Mais ou menos, né? Ela foi impeachmentada aí. Pegou Lula e Dilma. Pegou 8 de Lula, pegou Fernando Henrique. Pegou a turma... Centro-esquerda. É, uma turma... Há 30 anos aí. 30 anos, pô. Sim. Break, Dede, agora você quer. Agora que o papo escolhe tá bom. Agora que esquentou, né? Agora que o papo tá bom. Ó, eu vou passar o Instagram. Aí sim. Da Wafa Kadri. Eu não uso esse TikTok. Não fala TikTok porque eu não uso. Que é só Instagram? Põe o Instagram dela aí, ó. Ó, o Wafa Kadri é o Instagram dela. Você pode acompanhar ela aqui na programação da Jovem Pan. Ela está no Morning Show. Só no Morning? Não estão te explorando ainda? Ainda não. Daqui a pouco vão colocar você em todos os programas. Amanhã tá no Pingos. Pingos. Ó, pergunta pro Sam, olha lá, o Samito. O Sam tá corrigindo prova já. Então você entra pra você acompanhar a nossa companheira aqui da Jovem Pan, muito simpática. Muito companheira. Tem 26 anos, já tá aqui debatendo lá com o pessoal lá do Morning, com o Sapatênis, com o Alexandre Borges. Com o Borges. Holiday. O Holiday? Não, o Holiday também. Saiu fora? Ele precisa cuidar da Câmara, né, gente? Ele é vereador. Então eu vou fazer um break rapidinho. Você já pode seguir aí nas redes sociais. A gente volta já já aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Boa. Tom. Pois não, Zuzu. Emílio, ontem o Cunha esteve aqui. Desculpa, você quer fazer a pergunta? Cunha? Posso fazer, Zuzu? Mas rapidamente. Não, só pra falar do Cunha, desculpa. Não, é que eu ia... Então Não, você vai fazer? Não, imagina. Vai. Então eu vou continuar o assunto que ela tá falando dos jovens. Eu queria saber, por que você acha que os jovens, eles têm essa tendência a ir mais pro progressismo? Porque é a questão do jovem ter mais uma mentalidade revolucionária, de ser contra as questões de ser revolucionário. Por que você acha que o jovem, mesmo tendo toda essa gama de informação que a gente tem na internet, de que acontece lá, aqui nos países, principalmente da América Latina, lá na Venezuela, o que tá acontecendo em Nicarágua, porque mesmo sabendo disso, Cuba, que é mais clássico, porque mesmo ele sabendo isso, ele tendo essa informação, ele segue o caminho do progressismo? Hoje eu não vejo o jovem como era antigamente, né? Essa coisa revolucionária, rebelde de ir até as ruas, porque os jovens não vão mais até as ruas igual antigamente. Quando você vê as pessoas que vão às ruas hoje, são pessoas mais velhas e que vêm dessa era. Mas o que eu acho, hoje a gente tem uma agenda cultural que avança muito rápido e principalmente em escolas, né? E não só as escolas, mas se a gente pegar os filmes hoje em dia, a música, os artistas que a gente dá esse destaque, é uma galera que é lacração pura e que muitas vezes eles não vão a fundo em dados, evidências e o que realmente o Brasil precisa, né? Hoje a gente vê o nosso país virou um paraíso do politicamente correto, porque você é obrigado a seguir uma certa agenda. E aí o que eu vejo, tem muitos jovens às vezes que têm medo de expor opinião ou uma ideia porque não querem sofrer aquele represália do grupo. Aceitação também, né? E eu vi que isso aconteceu muito comigo, porque quando eu comecei a militar, enfim, a fazer o meu trabalho, eu enfrentei isso, porque, Wafa, você é mulher, a sua família é de ascendência árabe, você não pode militar para uma agenda de direita, você é de esquerda. E não é assim, entendeu? A gente precisa ter outra visão e entender que o Brasil precisa hoje é de emprego, é de renda, é de um plano econômico que até agora o Lula não apresentou. E nem vai. E os nossos jovens não, eles estão preocupados em implementar o TODES em escola, entendeu? Então eu acho que esse é um grande problema. Mas isso é um nicho, né? É um nicho, mas é triste, porque, por exemplo, quando você está em uma universidade e você pega o plano que eles vão dar em um semestre, você começa a ver quem são os autores, quais são os livros. Muitas vezes são autores e livros que estão inclinados mais à esquerda. Eu tive um semestre inteiro na universidade que eu estudava, que eu tive que ler todos os livros do Marx. E eu li todos, eu tive que fazer prova. Mas eles romantizam isso, porque quando você está em uma universidade
particular custa aproximadamente R$5.000 o mês, né? E quem tá lá é porque pode estar lá. É porque pode não trabalhar e estudar e tal. Então, essas pessoas ficam muito numa esfera ideológica, teórica, e não vão a fundo, né, no trabalho mesmo. Eu tive a sorte de começar a trabalhar com 16 anos de idade, então eu vi mesmo o que é a máquina pública. Essas pessoas não, elas estão naquele mundo, a militância, o Lula que vai vir salvar as pessoas, e não é bem assim. Então, mas esse esquema do Lula funciona, principalmente fora do Brasil. Funciona. Se você olha, o Eymar falou, agora o Brasil está bem, tem o Lula, tem os índios dançando lá. Dialogando lá na Casa Branca. O Cocar, parece o Village People. Você olha lá, sabe, lembra do Village People? Tem a imagem é legal. Agora tá tudo resolvido e não sei o quê. Mas é a imagem bonita. do Brasil. É imagem bonita. Cara, mas isso aí chama-se marketing. Sim, exatamente. Mas o Brasil... Isso aí chama-se... Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a culpa é dos próprios partidos do momento que a gente está vivendo. Porque, se querendo ou não, esses caras aí, os populistas hoje em dia, eles falam pro trabalhador. Ele chega, ele fala diretamente. A gente sabe que é uma conversinha que não vai para lugar nenhum, mas é um cara que fala, porque você pegar os partidos, não estou falando só do Brasil, não, estou falando da Europa, Partido Trabalhador da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Você pegar lá, nunca falaram pro trabalhador, e o trabalhador perdendo emprego, perdendo renda, vendo essa porra dessa inteligência artificial falando lá, o cara chega para ele e fala, não, você vai ter que trabalhar mais 3 anos. Aí aparece um cara e fala, não, eu vou resolver o problema de vocês. Aumentar o salário mínimo. Eu vou aumentar o salário de vocês. R$18. Deixa que eu resolvo, porque os partidos não resolveram. Não dá nem pra comprar pequeno e então aparecem esses caras, essas pautas que a gente fala, o cara não vai... O Lula ofereceu picanha e cerveja. E não dá pra comprar. Metaforicamente dele, se for uma picanha... Mas sedutor, né? Claro. Mas isso é culpa da própria política, que não resolveu esse problema. Fica anos e anos e não resolve. Aparece esse cara falando um discursinho fácil, bonito, entrando com os caras. Opa, é aqui que eu vou. O próprio Lula voltar com o Bolsonaro, o genocida lá, com as coisas do Bolsonaro, porque aquilo pegou. Sim. Pegou pra caramba. Pegou aquilo. Vai fazer o quê? Mas é uma questão também que a gente tem que saber que o Brasil e os países da América Latina acreditam muito em Estado. Então, eles acreditam que o Estado ele tem que ser a mãe provedora de tudo e de todos. Se a gente for analisar, o Brasil não é um país esquerdista. Não é que a gente acredita na esquerda, não é que as pessoas querem que libere maconha, que libere aborto, porque se fosse isso, o Lula ia tá falando isso. E ele não faz, ele foi muito inteligente nessa. Ele entendeu que o brasileiro gosta de um Estado inchado. E foi nisso que ele atuou. Sabe? E o brasileiro Bolsonaro... gosta de privilégio, gosta de pegar uma bolsa. Mas é exatamente isso. Privilégio. É a bolsa, a picanha, a bolsa não sei o que, a cota não sei o que lá. E aí ele teve essa visão que o Bolsonaro, infelizmente, ele não conseguiu mostrar isso de uma forma para que o pobre entendesse que com ele a economia está muito melhor. E não adianta falar que não, né? Porque vem a galera que fala que não fez o L. A economia ia estar melhor agora. Por quê? A gente tem que lembrar que ele implementou o Pix, que ajudou muito, principalmente a classe mais baixa. Ele conseguiu mostrar que existiam muitos trabalhadores invisíveis e eles deram voz a essa galera. Ele conseguiu tornar que você abrisse uma empresa em menos de 24 horas, uma MEI. E hoje a gente não vai mais ter isso. Deu uma modernizada. Sim. Desburocratizou, né? Modernizou e facilitou muito. Só que é muito difícil você chegar nas classes que estão mais afastadas, que são classes mais baixas mesmo, com esse discurso, porque elas não entendem que às vezes a gente tem que tomar um remédio mais amargo para curar uma doença grave. Então, mas o Bolsonaro também ia pegar uma bucha agora, né? Porque ele ia pegar o mesmo pepino dos Lula. Ia pegar uma bucha, mas eu entendo que o Paulo Guedes, ele ia conseguir administrar isso muito melhor que o Haddad. Ia o Haddad caiu lá. O Haddad fez curso. Pelo menos uma proposta. O Haddad fez um curso. 2 meses. Não dá pra comparar o Paulo Guedes e o Jaiminho. Pelo amor de Deus. Não tem como. Fez um curso, O que acontece é o seguinte,
O Bolsonaro, ele tinha o estado dele era mais enxuto. Ele estava economizando. E ficou 2 anos sem pagar os funcionários, né, também. Ficou não sem pagar, congelado. Congelou o salário e tal. Que foi uma espécie de segurar administrativamente. Um dos problemas que em economia é o seguinte: todo mundo quer reajuste pela inflação. Só que muitos campos do funcionalismo público, principalmente, se o país não cresce e a inflação foi 10%, você não pode aumentar em 10%. Então, Paulo Guedes fez uma política olhando os mais pobres. Acredito que foi uma política assim mais de esquerda, mas não foi maluco de descuidar das contas públicas. O grande perigo do problema do Lula PT é querer quer descompensar, né? Não, o problema do PT é colocar companheirada. A carreta furacão. A carreta furacão. Traz a carreta, não tem nome técnico, só traz a companheirada. A Dilma com um salário de 300 mil agora. 290. Olha lá, a carreta Porque não furacão. cabe, a carreta. Não dá certo a carreta furacão na atual. Não dá, porque o que a gente repara desse governo agora, infelizmente, é que ele não desceu do palanque dele, né? E todo dia ele tá lá atacando Bolsonaro, atacando não sei quem, e não olha pra frente, porque ele sabe que ele não assumiu o mesmo Brasil que ele tinha assumido lá atrás. Agora é um novo Brasil. Por mais difícil que esteja, hoje a nossa cabeça entende que o povo, os jovens, né? A gente tá mais atento ao que eles estão fazendo lá. A gente cobra mais isso. A gente tem Instagram. Rede social, a gente tem Twitter. Então, assim, ele não pode sentar lá e achar que ele tem aquele Brasil de antes, porque ele não tem. Ele não tem mais isso. Exatamente sobre esse assunto, o Cunha veio aqui e ele citou que a política, vários políticos falam isso, que é uma nuvem, que passa, né? E o Dória, que você trabalhou com o Dória, qual foi o erro do cálculo político dele na sua visão? Porque ele sumiu da política. Obviamente que bom. Por quê? Com esse mesmo discurso. Que ele roubava a pauta. Era a pandemia, ele ia salvar vidas. Atacava o Bolsonaro. Né? Essa foto é maravilhosa. Essa é na pandemia. Mas você vê que o político, o próprio Amoedo, antes de entrar... Olha lá. Ele tinha, Isso era na coletiva. Chorava. Na coletiva ele dava uma chorada e ia tomar banho. Mas antigamente, esse discurso do partido pegava a turma, né? Por que ele sumiu? Não, mas ele... Então, antigamente pegava, né? O PSDB, ele sempre tinha esse discurso. Não, antigamente não tinha essa exposição. Hoje é acho que o problema do Dória não é nem só o Dória, né? Mas é o PSDB no geral. Eles não souberam aproveitar a principal pauta deles, que é o Plano Real. Os tucanos foram querer abraçar uma bandeira de uma boa prefeitura, ele tinha ótimos projetos como governador. A questão dele é que ele não soube entender o momento em que ele se encontrava. Ele quis porque quis emplacar como se ele fosse uma terceira via e a gente sabe ele atropelou. que a terceira via não ia existir nessa eleição. Gente, era direita ou esquerda. Não tinha como. E aí ele quis comprar essa briga, achou que ele ia sair como grande herói. E não foi o que aconteceu. Ele quebrou a cara. Teve ansiedade. Saiu como traidor. Muito. Né? Ele foi muito ansioso. Ele podia ter esperado. A demanda é populista, bicho. E tem a nova direita. Mas a questão é Vocês que não não é venham só com ele. um sapatênis. Tem a nova direita. Já tem o candidato dele. Tem a nova direita. A questão é que não é só ele, né? Você pega alguns grupos liberais também esquerdaram, porque falaram, não, o Bolsonaro, ele vai acabar com o país e tal. Então eles entregaram de bandeja essa eleição pro Lula, não ajudaram essa direita e eles continuam não ajudando ainda. Então, assim, Mas difícil. a elite rastaquera, né? A elite rastaquera é terrível. E agora, a elite rastaquera, ela corneta e vai pra Miami. Exatamente. Agora a pergunta é pra onde que vai a direita? É pior que tem essa. Pra onde que vai a direita? Porque o que eu sempre venho falando aqui com a turma é que sempre tem os grupinhos que quer ser mais direita do que uma direita. Grande momento. A direita limpinha, a direita... Direita pura, né? Exatamente. Pra onde que vai agora a direita? Porque a burburinha aí, o velho falou já que o Bolsonaro inelegível. já era. Sim, esquece, já era. O caminho que nós vai Mas agora. é engraçado, Bolsonaro né? já era.
A gente tem um Lula que foi condenado em 3 instâncias. Exatamente. E liberaram ele. Mas esquece. Pode ir lá. Passado já foi. A Dilma impeachmentada pode ir lá. O amor venceu, pô. O amor venceu. Esquece a enxadinha. A enxada é agora pra que lado da direita agora? Bolsonaro esquece. Sim. Bolsonaro esquece. Pisou no aeroporto. Mas a gente precisa usar essa força que ele tem ainda, Emílio. Porque assim, ele consegue convocar massas e massas. Sim. Nenhum líder hoje faz isso. Desculpa, mas nenhum faz isso. Nem o Lula. Nem o Lula. Mas muito e a gente precisa entender esse momento político e precisa agregar gente e pessoas de direita que sejam sensatas e que consigam olhar a longo prazo com uma estratégia. Então, esses líderes aí que aparecem agora, né, que é Tarcísio, Tereza Cristina, Zema. Moro, o Zema, Eduardo Leite, a gente precisa unir todas essas pessoas em prol de uma liderança que venha assumir em 2026 com a ajuda do Bolsonaro. Mas não é sem difícil, ele, a gente não consegue fazer. Todo mundo busca protagonismo, exato. Como que faz então, esse que é o problema, né? A política, ela tem muito ego. Então, eu não quero brilhar mais que o fulano. Só que a direita precisa entender que a esquerda, ela faz isso. Exato. Você vê, o Boulos, ele baixa a cabeça pro Lula. Exato. A Glaze baixa a cabeça pro Lula. Mas é cartilha, porra. Segue o líder. Você já foi canhoteirinha. É cartilha, porra. Os caras lêem a cartilha mas assim, a esquerda ela é muito inteligente porque eles entenderam o quê? Vamos apostar todas as nossas fichas em um cara só. A direita não. A direita quer lançar todo mundo precisa aparecer e aí não vai, não flui. Você acha que esse foi o motivo do Bolsonaro perder? Assim, que de fato ele tem um apoio popular, a gente vê isso. O que você acha que aconteceu para ele perder a eleição? Esse foi um fator importante porque lá atrás, quando ele estava tentando driblar toda a bucha que chegou até ele num momento de pandemia, aconteceu que essas pessoas que eram antigas aliadas dele começaram a pular fora. Eu acho que isso foi um fator. Também tem o fator de que ele às vezes não escutou alguns assessores dele. Então, Bolsonaro, não fala tal coisa. Não faça isso, escute fulano, escute cicrano. Ele acabou não escutando às vezes. Então, acho que isso prejudicou muito a reeleição dele. Muito bem. Certo. O que foi, Sam? O que você está... Eu estou pensando aqui... Do quê? Porque o Sami, ele tem psicopata. Não é isso. Não, é psicopata adormecido. Eu sempre escuto as pessoas falando que ele fez o L embaixo da mesa. Aí eu já vim aqui com o pé atrás. Eu falei, certeza que mas o Sami... Ele levanta a mão e fala que era uma arminha. Eu vou falar. Aí eu falei, eu vim pra cá com medo já dele. Não precisa. Ele preparou o dossiê. Na verdade, nunca votei no PT na minha vida, não só nessa eleição. Eu tenho uma visão mais liberal que a do Bolsonaro, inclusive para a economia, mas entre opções não perfeitas, a gente sempre escolhe uma. Além disso, eu tenho o Siqueirinha, que é meu homem meu homem na Lesp. Então o Siqueirinha é do Novo. A Lesp ninguém faz nada. Vamos ser honestos. Mas temos Siqueirinha lá. A Lesp ninguém faz nada, tinha que cortar pela metade os cargos da Lesp. A Lesp pode fechar, que não vai. O pessoal fala que eu sou do Novo. Só tinha lá, a Lesp funcionava quando tinha os velhos lá fazendo a Zezé. Mas você perguntar assim, eu gosto das ideias do Novo, acho que o partido teve problemas, se perdeu, assim, então eu não posso me considerar. Nunca fui filiado a partido nenhum. Eu, na verdade, sou quase. Os partidos nunca fizeram nada então. Novo. Mas eu gosto PSDB, Partido Noivo. Eu gosto da ideia do liberal noivo. Mais raiz, assim. Tem que pegar, sabe o quê? Tem que saber mexer no esgoto. Isso, na fossa. E no computador. Tem que ter nojo. Não pode ter nojo. Tem que saber trocar o sifão. Esse liberal Eles não raiz. sabem. Você me liga pra Porto Seguro. Se falar, quebrou o sifão. Ele falou, o que é um sifão? O que é sifão, né? Ele só conhece o cifrão. Chama o sifão. Mas eu conheço a literatura econômica. Não vem com literatura. Ele fica com o livro, tem que ver o manual. Ele conhece o cifrão só. É que esse liberal puro hoje não sabe dialogar com o pobre. Sim, mas eu Eles não sabem falar com o pobre. Eles ficam lá falando com Faria Ali, com Faria Limer e tudo mais e não conseguem chegar na ponta que é o que realmente importa. Mas eu nunca iria para política porque eu tenho noção das minhas limitações. Agora, eu sou a favor de
olhar o que deu certo no mundo, o que deu errado e a gente tentar achar os melhores modelos. O problema que a gente vive no Brasil é um negacionismo científico em economia. A gente tenta implementar coisas que não funcionaram em lugares nenhum no mundo. Mas no mundo inteiro tá assim. Então, mas é um negacionismo. Não acha que isso é privilégio do Brasil? Não é não. Só nós. Eu concordo, mas uma coisa é você ser a Alemanha, você ser os Estados Unidos, que é um país extremamente rico, e poder fazer suas barberagens. O problema é que o Brasil fica importando umas políticas nada a ver de Estados Unidos e Europa, que é, por exemplo, a linguagem neutra. Exato. Sim, e aí a Europa e os Estados Unidos, que não são burros nem nada, vê que o brasileiro é alienado, aí fica usando esse discurso, aí vem, doa umas migalhas aqui, falam, cuidem da Amazônia. Cuida da girafa. Entendeu? Fiquem aí, cuidem disso. E calem a boca. E aí o Brasil fica muito atrás. Porque a gente não avança em pautas que a gente precisa avançar hoje. Exato. Que é economia, né? Sim, e que a gente não saber nada. Trocar o sifão. Eu vou trazer um técnico. Eu vou fazer aqui, e vocês precisam aprender a trocar chave cifrão. Inglesa. Ele não sabe o que é uma chave. Vocês precisam aprender a fazer um condicional no computador. Deixa eu fazer um break. O Jaiminho você viu que o Jaiminho deu uma bronca nele. Não gostou. Fala, esses meninos. Os meninos do computador. Os meninos do computador, olha lá. Sem o computador, ele se recusa a vir no programa. Você não vem. Metade o Jaiminho está certo, Jaiminho. Parabéns. Cada um escolhe suas. É break? Suas armas. Então, eu quero agradecer. Obrigado. Obrigada a vocês. É o Wafa. Wafa. É tipo o Wi-Fi em vez do IA. É isso. O Wafa porque você coloca no. Poderia ser Wafa. Não, poderia ser que nem o EFA. Engasgou. Certo? Mas é o Wafa. Tem acento. Isso, tem acento. Então, se você for pronunciar, é Wafa Kadri. Evidentemente, a gente vai aprender a falar seu nome, porque a gente vai ficar repetindo muito que você é muito talentosa e uma figura bacana aqui na programação da Jovem Pan. E agora está no Morning. Todos os dias. Exato. Com sapatênis. Paulinho Sapatênis. Paulinho tá impossível. Agora ele tá com topete. É isso. Topete careca, ele já era. Agora ele tá com o topete do. E você sabe o que significa Wafa? Você sabe? Eu não sei. Eu também não faço a menor ideia o que significa. Prosperidade. Meu avô que escolheu. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Adorei estar aqui. Vamos fazer o break. Venha quando quiser. Venha